E hoje é dia de denúncia ou é dia de alarde? Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje é o nosso plantão onde nós vamos falar sobre notícias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a novela que está sendo essa compra do Twitter pelo Elon Musk, além de novos resultados divulgados pela Netflix. Também vamos falar uma pequena fofoca ou talvez um processo bastante sério envolvendo uma empresa aqui do Brasil que tem relação com informações privilegiadas. Então sigam as notícias que a gente vai falar daqui em diante. E seria Elon Musk uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Bom, vamos entender um pouquinho essa história porque tem mais capítulo na compra do Twitter. Elon Musk já declarou compra, não compra, desistiu, reavaliou e aparentemente agora está tudo se encaminhando para finalizar de fato a compra do Twitter pelos 40 e tantos bilhões de dólares. A grande questão é que essa semana algumas notícias acabaram colocando algumas pedrinhas nesse caminho e parece que vão ter novos desdobramentos toda essa história. E algo que aconteceu essa semana é que os Estados Unidos pode submeter a compra ou a negociação do Twitter à lei de segurança nacional com relação ao que pode acontecer dada a compra do Twitter. E parece que essa averiguação não ficaria restrita somente ao Twitter, pode ser que outras empresas do Elon Musk passem pela mesma sabatina que envolveria ali tanto a SpaceX como também a Starlink. E tudo isso começou aparentemente devido a algumas desconfianças das autoridades americanas após certas declarações do Elon Musk. E essas declarações estariam relacionadas à guerra lá na Ucrânia. Entre uma delas, ele disse que poderia interromper o serviço do Starlink, que é uma das maiores fornecimentos de internet ali no país, uma vez que outras formas cabeadas ou que dependam de mais infraestrutura são muito mais facilmente bombardeadas e destruídas dentro desse território por conta da guerra, bombardeios e tudo mais. Outra coisa que também não alegrou muito aí as autoridades americanas foram declarações que o próprio Elon Musk teria dado em prol do governo do presidente russo, Vladimir Putin. E para coroar a cereja no bolo, eles estão questionando um pouco sobre os investidores que estariam por trás, junto com o Elon Musk, na compra do Twitter. Por se tratar de um grupo de investidores estrangeiros, eles estão levantando a lebre de que eles podem não estar atentos aos melhores interesses dos Estados Unidos e por isso teria que ser submetidos a essa lei ou essa aprovação pela segurança nacional. E essa nem foi a única polêmica envolvendo a aquisição do Twitter. O Elon Musk teria dado a entender que ele faria um corte bem abrupto nos seus funcionários da companhia do Twitter, no caso eles tivessem concluído toda essa tramitação. Seria um corte de até 75%. A ideia seria fazer um corte dos funcionários com menor performance na companhia e ligada a novas práticas de gestão. Isso daria como resultado o dobro da receita e também até 3 vezes mais usuários ativos monetizáveis no período de 3 anos. E apesar dessa tratativa ser bastante drástica aos olhos de quem vê de fora, aparentemente não vai ser exclusividade do Elon Musk fazer cortes grandes dentro dos custos que a empresa tem hoje. A empresa hoje tem um custo físico de 1,5 bilhão de dólares por ano com o pessoal. E a ideia seria que a companhia teria que fazer um corte para chegar nos 800 milhões até o ano de 2023. Ainda existem muitas preocupações correlacionadas a esses cortes, porque dependendo de onde eles forem feitos, pode afetar também a infraestrutura e como hoje os serviços são mantidos estáveis para, claro, dar vazão a todos os usuários e a demanda que a plataforma precisa. Mas uma coisa que é certa, hoje o Twitter não traz um resultado muito atrativo para os seus investidores que estão olhando o parecer atual. Ele acaba sendo aquelas empresas de tecnologia que são um long shot para quem está olhando por longo prazo. E é claro que um dia essa conta tem que fechar. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que esse negócio vai para frente? Vai mear? Elon Musk é realmente uma ameaça à segurança dos Estados Unidos? Deixa pra gente aqui nos Estados Unidos. Nossa, que bosta, hein? Deixa aqui nos Estados Unidos. Deixa pra gente nos comentários pra gente debater um pouco sobre o assunto. E se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever agora, porque toda semana nós trazemos notícias como essas e muitas outras para que você saiba um pouco mais do que está acontecendo no mercado, no mundo das ações e dos investimentos. Além de análise de empresas que também acontecem às quartas-feiras. Então, inscreve nesse canal, dá um like se você gosta desse conteúdo e continue acompanhando a gente. Saem novos resultados referente à Netflix.
E será que depois do primeiro trimestre tão nebuloso, a gente pode voltar a ficar mais confiante? A Netflix não estava tendo os melhores resultados nos últimos trimestres, mas depois dos últimos resultados, as ações tiveram uma evolução bastante interessante, chegando a oscilar positivamente mais de 13%. E um dos principais motivos para todo esse otimismo do mercado é justamente a adição de novas pessoas que estão adentrando na plataforma. No último release lançado pela Netflix, a expectativa é que eles tivessem 1 milhão de novos assinantes durante o próximo trimestre. Mas a empresa conseguiu um salto muito maior e chegou à marca de 2,4 milhões de novos assinantes, batendo a marca de 223 milhões de assinantes mundo afora. Um destaque bastante interessante é que a região do APAC, que significa a Ásia mais o Pacífico, estão representando 60% desse crescimento. Então o pessoal para aquelas bandas estão assinando muito mais Netflix do que tinham antes. E com esses novos resultados, mais otimismo entrando na casa, porque a própria Netflix anunciou que espera ter uma adição de ainda 4,5 milhões de assinantes no quarto trimestre deste ano, que seria o maior acréscimo desde o quarto trimestre do ano passado. Nesse mesmo período, a empresa chegou a receitar 7,9 bilhões de dólares, ficando apenas 100 milhões acima do que eles estavam esperando. Mas você pensa, nossa, mas eles tiveram mais do que o dobro de novos assinantes, por que essa diferença foi tão pequena na questão de lucratividade? E um detalhe muito interessante nesse sentido é justamente o fato de que a receita da Netflix está espalhada pelo mundo afora. E até mesmo a gente comentou aqui que o grande crescimento que eles tiveram foi lá na Ásia, cerca de 60%. Como o dólar é uma moeda muito estável e tende a apreciar, ou seja, ganhar valor com relação a outras moedas, esse crescimento acaba sendo um pouco diluído com a disparidade entre essas moedas. Se você ganha em dólar ou você anuncia o seu lucro em dólar, como você receita de outras moedas que valem menos, no final das contas o seu resultado final vai ser um pouquinho menor. Então esse resultado é totalmente justificável. Mas um terceiro e último ponto que foi bastante legal nesse resultado foi o otimismo que o mercado está tendo com relação a novas modalidades que foram anunciadas pela plataforma. Recentemente a Netflix anunciou a criação de novos planos que seriam mais baratos, mas gerariam uma nova receita através de anúncios que seriam dados no meio da sua programação ou entre filmes, trailers e por aí vai. E essa nova modalidade seria uma maneira de explorar novas formas de capitalização ou de receitas através dos seus clientes, uma vez que você conseguiria tirar um pouco da necessidade de ir para o B2C e participar um pouco mais nesse mercado B2B, ou seja, com grandes empresas. A nova modalidade que vai ser lançada ainda em novembro desse ano já vai ser pivotada em 12 países que funcionariam como piloto para essa nova modalidade. Mas agora eu quero ouvir de você. Está tão confiante quanto o mercado está com relação à Netflix? Ou ainda acha que ela tem muito a se provar? Manda nos comentários pra gente. E se você achava que fofoca era uma exclusividade do mundo das celebridades, a notícia de hoje talvez mude um pouco a sua ideia sobre isso. O Grupo Soma, que é um grupo bastante grande que detém várias marcas relacionadas ao mundo da moda e do vestuário, anunciou essa semana que uma das suas subsidiárias estaria passando por uma intimação ou um processo que está sendo gerado pela CVM. A empresa em questão seria a Hering e eles estão sendo investigados a respeito de um suposto uso de informação privilegiada durante o processo de aquisição das duas empresas, quando a Soma comprou a Hering. Lembrando que esse trâmite aconteceu no ano passado, onde a Soma adquiriu a Hering por 5,1 bilhões de reais. E a acusação aqui se refere ao uso de informação relevante que não havia sido revelada ao mercado com os dados da aquisição que estava em trâmite. E durante esse processo, a própria Hering teria feito uma recompra de várias ações no período de abril do ano passado, que foi justamente quando começou-se ao mercado saber dessa aquisição. Mas como é que eles usariam essa informação de uma maneira tão impactante? Bom, a ideia aqui é que a Hering já estaria em negociação e sabia, ou pelo menos imaginava, que essa compra por parte da Soma teria um efeito positivo no preço das ações da companhia Hering. Então, em posse dessa informação, sem que o mercado estivesse ciente de todo esse trâmite, eles teriam feito uma recompra massiva das ações, justamente para que eles tivessem mais ações em caixa e quando essa compra pelo Grupo Soma fosse realizada, eles ganhariam ainda mais
por ter mais ações dentro da casa. E é claro que essa informação ainda está sendo avaliada pela CVM. Não estou afirmando que foi exatamente isso que aconteceu, é só para exemplificar como poderia ser feito o uso de informações privilegiadas para uma empresa ter ganhos em cima disso. Não estou acusando ninguém, por favor, não me processe. Do lado da Hering, eles já disseram que eles tinham já programado, ou pelo menos aprovado, uma recompra nas ações através de um programa que foi aprovado dentro da companhia que previa a compra de até 5 milhões de ações do mercado. Ou seja, esse processo já estaria rolando bem antes de sair as ideias de compra pelo Grupo Soma. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente foi uso de informação indevida ou foi apenas uma coincidência favorável para o Grupo Hering? Mande a sua opinião junto com as notícias que você gostaria de falar a respeito, mas não foram mencionadas durante esse vídeo, para que a gente continue essa discussão durante a semana. E no meio tempo, eu vou deixando aquele abraço e até semana que vem.